Olá pessoal, eu estou disponibilizando a aula que eu fiz sobre doença de Bajo Shinari, né, ou a doença Lyme simile brasileira, que se assemelha muito a doenças de Lyme, mas tem as suas particularidades. Então, foi pedido que eu desse essa aula para os residentes da Escola Paulista de Medicina, então eu montei a aula baseada na doença de Bajo Shinari ou borreliose brasileira. Então a aula está aqui na íntegra para todos poderem ver. Obrigado a todos que assistirem, obrigado a todos que me seguem nas outras redes sociais e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Eu gostaria, primeiro de tudo, de agradecer ao convite para essa aula, onde o assunto que eu vou discorrer é sobre borreliose brasileira ou síndrome de Bajo-Shinari. Ela recebe esse nome em homenagem aos principais pesquisadores da doença em nosso país. Aqui ao fundo, nesse primeiro slide, eu tenho uma foto do Hospital Albert Einstein, onde fica meu consultório e onde eu trabalho a maioria do tempo. E eu vou abrir a aula falando um pouco sobre a história da doença de Lyme. Como que a gente chegou até mais ou menos onde a gente sabe hoje a respeito da doença. E então, os primeiros casos da doença de Lyme, eles remontam o começo do século XX. Então, no começo do século XX foram descritos os primeiros casos de manifestações clínicas ligadas à picada de carrapato. Então, descreviam pacientes que foram picados por carrapato e depois disso apresentavam algum tipo de sintoma clínico. O eritema migratório, que é a lesão de certeza da doença de Lyme, que é aquela mancha na pele, ela só foi descrita pela primeira vez em 1910. Em 1975, aconteceu o primeiro surto de artrite idiopática juvenil na comunidade de Old Lyme, nos Estados Unidos, em Connecticut. Então, lá foram os primeiros casos que foram descritos onde indivíduos jovens evoluíram com algum tipo de manifestação articular. E em 1982 foram identificadas espiroquetas no intestino do carrapato do gênero Ixodes. E essas espiroquetas foram nomeadas Borrelia burgdorferi. Então, em 1982 foi descoberta a Borrelia que a gente conhece hoje em dia. E em 1984, essa mesma Borrelia, ela foi isolada no sangue e nas lesões de pele de pacientes com eritema migratório. Então, neste momento, foi determinado o agente etiológico da doença de Lyme. Então, em 75 começou as descrições dos primeiros casos, mas só em 1984 que a gente conseguiu dizer com certeza qual que era o agente etiológico, o que estava causando a doença. E no Brasil, os primeiros casos foram descritos em 1991, que também foram os primeiros casos descritos na América do Sul, foram descritos casos da doença no Rio de Janeiro. Então tá aqui o artigo, né? O artigo que foi os primeiros casos descritos aqui no Brasil. Para a gente falar, foram 5 casos nesse primeiro artigo, né? Então aqui está explicando quais são os pacientes, qual é a epidemiologia. Então aqui o primeiro caso a gente tem aqui marcado que existiam cachorros domésticos com carrapato. No segundo caso fala de uma lesão inicial depois de picada de inseto. No terceiro caso, não tem nenhum tipo de relato em relação à picada de inseto. O quarto caso tem história de picada de carrapato e de visitar lugares no interior. E o quinto caso é uma paciente que vive na área rural do Rio de Janeiro. Então, fala sobre como é que foi a sorologia, como que foi o tratamento. Então, esses foram os primeiros casos em 1991 descritos aqui em nosso país. E qual é o panorama da doença de Lyme? Por estimativa do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, 479 mil novos casos por ano nos Estados Unidos e 65 mil novos casos por ano na Europa.
E como é o panorama da doença aqui no Brasil? A gente simplesmente não sabe, porque a doença é subdiagnosticada e ela é subnotificada. Então isso quer dizer que a gente faz menos diagnóstico do que deveria e ela não é notificada por próprios, que eu vou falar um pouco mais tarde, por própria dificuldade em relação a notificar a doença. E qual é a etiologia da doença de Lyme? Então, para a gente entender, a doença de Lyme é uma zoonose. Isso quer dizer que a doença é transmitida por outros animais para os seres humanos. Essa é a definição de zoonose. Outros animais são portadores da doença e transmitem a doença para o ser humano, que no caso da doença de Lyme, o transmissor, né, o vetor, é o carrapato. Então, a doença é causada por uma bactéria do filo das espiroquetas, chamada Borrelia. As espiroquetas, elas têm forma helicoidal e tendem a se mover em um movimento ondulante que lembra uma hélice. Elas são gram-negativas, elas são aeróbias e elas são microaerófilas. Microaerófilas quer dizer que elas precisam, embora elas necessitem de oxigênio, elas necessitam de muito pouco oxigênio para poder sobreviver. Então, por isso que ela consegue ficar em lugares pobres de oxigênio, como por exemplo o tecido articular. E outras bactérias desse filo que são famosas é o treponema, que causa sífilis, e a leptospira, que causa leptospirose, fazem parte do mesmo filo da Borrelia. E ela cora por anilina ou ela impregna pela prata, quando a gente precisa encontrar ela e fazer algum tipo de coloração. Elas crescem em laboratório num meio chamado BSK, e in vitro elas se transformam em cistos a um estímulo deletério. Então, quando elas sofrem algum estímulo com a função de cessar a vida delas, elas se defendem se transformando em um tipo de cisto. No Brasil, a gente acredita que a doença é causada por espiroquetas de morfologia incompleta. Ela não é a espiroqueta completa como a gente vê nos Estados Unidos. Elas são incultiváveis em meio aeróbicos e anaeróbicos, incluindo o meio BSK. Então, aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer a Borrelia crescer em laboratório. E elas não crescem nem no meio BSK, que é o meio mais comum que elas crescem no exterior. Elas têm um crescimento lento e momentâneo num meio conhecido como SP4. Então isso é uma característica aqui do Brasil, que a bactéria brasileira ela pode crescer nesse meio SP4 mesmo de uma forma muito lenta e momentânea. E quando a gente analisa o sangue periférico dos pacientes portadores da doença num tipo de microscopia chamado microscopia em campo escuro, a gente, em 90% dos pacientes, a gente encontra estruturas móveis que lembram espiroquetas. Então a gente tem aqui a foto em cima de uma microscopia de campo escuro demonstrando a presença de espiroquetas em pacientes aqui do Brasil portadores de sintomas da doença. E como eu falei, a doença de Lyme é uma zoonose e ela é transmitida por um vetor para o ser humano. E o vetor da doença é o carrapato. Então ela é transmitida pelo carrapato para o homem e para outros animais também. Os carrapatos pertencem à classe dos aracnídeos e eles existem há pelo menos 90 milhões de anos e possuem mais de 800 tipos. Isso quer dizer que os carrapatos provavelmente parasitavam até os dinossauros, pelo tempo que os carrapatos existem aqui no nosso planeta. E eles precisam obrigatoriamente se alimentar de sangue, eles são obrigatoriamente hematófagos, os carrapatos. E aqui para a gente entender um ciclo, como é o ciclo do carrapato, então é importante a gente ter em mente, né, que o ciclo começa com o carrapato na forma de ovo. Normalmente a gente está falando aqui na primavera, quando a gente fala nos Estados Unidos, né, nos lugares onde as estações do clima, né, as estações a passagem do clima, as estações do tempo, elas são mais pronunciadas, como no hemisfério norte, fica bem claro que os ovos eles vão aparecer
eles vão eclodir eles vão ser, na verdade, postos na primavera e eles vão eclodir no verão. Então, os ovos, quando eles eclodem, sai uma forma do carrapato que é bem jovem, que a gente chama de larva, e a larva do carrapato, ela já precisa parasitar alguns animais, como pássaros e pequenos roedores, para se alimentar de sangue. Depois ela sofre uma alteração e ela vira uma ninfa. A ninfa, ela já pode picar animais maiores, inclusive o ser humano. Então, essa transformação da larva para ninfa, a gente tem aí um tempo no verão, na primavera a gente já tem as ninfas, e elas picam, que elas já podem ter se contaminado aqui em relação aos pássaros e roedores, e elas já podem passar doença para o ser humano e para os outros animais. E com o tempo passando novamente da primavera para o verão, o carrapato ele já entra na forma adulta. Então, ele pode se contaminar tanto na forma de larva quanto na forma de ninfa e passar a doença para o ser humano tanto na forma de ninfa quanto na forma de adulto, e que demonstra o adulto botando ovos novamente, dando continuidade ao ciclo do carrapato. Aqui eu estou demonstrando, né, o carrapato botando ovos, né, uma fêmea de carrapato botando ovos. Que uma coisa importante é que pode haver transmissão da borrélia de uma forma que a gente chama de forma transovariana. Então a borrélia já pode passar da carrapato fêmea direto para os ovos e para aquela ninhada de filhotes. Então existe a chance disso acontecer, de uma carrapato fêmea contaminada conseguir passar a borrélia para os seus filhotes. Nesse caso, o carrapato, mesmo na forma de larva, ele já está contaminado e já consegue passar a doença. Aqui demonstrando, né, a picada do carrapato. O carrapato pica o ser humano. Esse órgão do carrapato a gente chama de quelícera e ele penetra aqui na pele, fazendo com que as borrélias penetrem junto no organismo. Junto com a saliva do carrapato, ele inocula na nossa pele substâncias analgésicas, né, anestésicas e anti-inflamatórias. Então, dificilmente a gente percebe a picada do carrapato, embora em alguns casos a gente pode perceber, mas isso não é comum. E a borrélia, que normalmente se encontra no intestino do carrapato, ela é regurgitada para o nosso organismo e transmite a doença para o ser humano dessa forma, ou para os outros animais. Então, quando a gente fala da picada do carrapato, apenas 30% dos pacientes notam que foram picados por carrapato. Então, 70% dos pacientes não percebem que foram picados. Então, quando a gente conversa com o paciente, ele a gente pensar que a picada de carrapato é algo obrigatório, realmente não é. A grande maioria não lembra de ter sido picado. A transmissão pode ocorrer em menos de 24 horas de fixação após a picada para os carrapatos adultos e menos de 12 horas para as formas de ninfa. Então, antigamente a gente achava e falava que os carrapatos precisavam ficar fixados por muito tempo, né? Começou falando-se em 7 dias, depois caiu para 3 dias. A gente tem agora uma pesquisa onde uma pesquisadora ela fez com que o carrapato picasse roedores. Então ela media pelo tempo que o carrapato ficava fixado a chance de transmissão da doença. E com isso ela viu que o carrapato adulto em menos de 24 horas já conseguia transmitir a doença e a ninfa em menos de 12 horas. Então a gente não leva mais em conta esse tempo de fixação longo para a gente falar sobre a transmissão da doença de Lyme. Mesmo em tempos de fixação, né, fixação do carrapato fixado na pele menores, a doença também pode ser transmitida. Nos Estados Unidos, a transmissão acontece principalmente pelos carrapatos do complexo Ixodes ricinus, e pesquisas de campos realizadas onde houveram casos de doença de Lyme aqui no Brasil
a gente demonstrou que os carrapatos eram os carrapatos mais comuns nessas regiões eram os carrapatos pertencentes às espécies Amblioma cagenense e o Ixodes loricatus. Então esses são os carrapatos principais que podem estar ligados à transmissão da doença em nosso país. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, qual que é o tamanho de uma ninfa de carrapato, né? A ninfa é aquela segunda forma. Então aqui a gente tem uma mão e uma foto tirada bem de perto, né? Então uma ninfa de carrapato ela pode realmente passar desapercebida. Então ela fixa por menos tempo para passar a doença e o seu tamanho faz com que ela passe quase desapercebida. Muita gente acredita que às vezes olha, acha que é uma pinta, de tão pequena que é a ninfa de carrapato. E para a gente entender a doença, a gente precisa também entender o que é o reservatório natural da doença de Lyme. Então, diz-se reservatório natural de uma doença aos hospedeiros e que o agente causador está presente, mas a doença não se desenvolve. Então, no caso da doença de Lyme, são os animais onde a bactéria fica circulando e a doença não se desenvolve. Nos Estados Unidos, os principais reservatórios naturais são os cervos, os roedores silvestres, os pássaros, as raposas e os cavalos. Então, o cervo é um dos principais reservatórios naturais que a gente vê nos Estados Unidos. Então, reservatório natural é o animal onde a bactéria fica circulando, mas ela não causa a doença propriamente dita. E no Brasil, os principais reservatórios naturais são os marsupiais, os roedores silvestres, os pássaros, os equinos, os bovinos e a capivara. Lembrando que aqui no Brasil a capivara também é um reservatório natural para a febre maculosa, que é causada pela Rickettsia, é outra bactéria, o Lyme borrelia, e no caso da febre maculosa é a Rickettsia e a capivara é um reservatório natural também para Rickettsia. E igualmente aos humanos, as espiroquetas que existem em nosso país, que a gente obtém do sangue desses animais, eles também não se desenvolvem em meios de cultura habituais. Então são as duas dificuldades que a gente tem aqui, fazer com que essa bactéria se desenvolva em meios de cultura a partir de seres humanos ou mesmo dos reservatórios naturais. Não é uma coisa que a gente consegue fazer com facilidade aqui no nosso país. Então aqui mostrando, né, um bovino completamente parasitado por carrapatos, demonstrando que o carrapato também habita pássaros, né, mostrando aqui um pássaro com carrapatos ao redor do olho, aqui ao redor do bico. E o principal jeito que a gente acredita que a doença de Lyme se espalhou pelo globo foi pelos pássaros, porque o carrapato ele habita os pássaros e os pássaros têm fenômeno migratório. Os pássaros eles migram de um continente para o outro e com isso eles acabam carreando a doença de um continente para o outro. Então, se a gente for levar em conta hoje, a gente tem descrição de doença de Lyme, de borreliose, em todos os continentes. Da mesma forma que a gente tem descrição da doença em todas as regiões do nosso país. E o principal culpado disso são os pássaros que carregam os carrapatos contaminados. Aqui demonstrando, né, que até anfíbios e répteis também podem ser parasitados por carrapato, demonstrando que o carrapato é um ser completamente cosmopolita e vive em qualquer ambiente. Então a gente tem aí carrapato em todos os ambientes que a gente conhece, porque o carrapato habita quase todas as formas de animais. E como que a doença propriamente dita? A doença de Lyme, ela vai se dividir em 3 fases distintas. Então, para a gente ter em mente, a fase aguda, ela acontece de dias a semanas após a picada. A fase disseminada inicial, disseminada quer dizer que a doença já não está mais localizada, ela já espalhou pelo organismo. E a fase disseminada inicial, ela acontece de semanas a meses após a picada. E a fase disseminada tardia
acontece de meses a anos após a picada. E eu vou falar agora sobre cada fase para vocês entenderem. A fase aguda, então, é aquela que acontece de dias a semanas após a picada. O tempo médio de incubação da doença, né, que é o tempo que a doença fica até ela começar, até aparecerem os primeiros sintomas, é em média de 10 dias. Mas esse tempo pode variar de 3 a 31 dias após a picada. Então a doença aguda ela pode demorar aí mais ou menos um mês depois até um mês depois da picada para ela começar a aparecer. O sinal principal da doença é o eritema migratório. 20 a 30% dos pacientes só tem o eritema migratório e não tem mais nenhum outro sintomas. E 70 a 80% dos pacientes podem ter algum quadro que lembra um quadro gripal. Então, como eu falei, no hemisfério norte, as estações climáticas elas são muito bem divididas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, lá os médicos eles já são muito treinados a um caso gripal no verão já chamar atenção para a doença de Lyme, que é uma coisa que aqui no hemisfério sul, principalmente no Brasil, a gente não consegue levar tanto em conta. Porque no mesmo dia, a gente tem aí, principalmente na região sudeste e na região sul, variações muito grandes de temperatura, né? Então a gente não divide dessa forma, onde um quadro gripal no verão pode ser doença de Lyme. Mas isso lá nos Estados Unidos é muito bem treinado em relação, em relação a chamar a atenção dos médicos. Então aqui a gente tem uma lesão, que é o eritema migratório, né? Aqui na palma da mão de um paciente. Então, normalmente o eritema migratório é no local da picada, mas ele pode crescer no decorrer do tempo, ele aumenta de tamanho, ou ele pode mudar de lugar, por isso que ele chama migratório. Então aqui nesse caso, né, a gente tem uma mãozinha de uma criança, essa lesão, essa pequena lesão ulcerada aqui é o local da picada do carrapato, e o eritema migratório apareceu na mão. Ele pode ter começado a aparecer aqui e depois ter migrado para a mão, mas aqui a gente vê que não está no local da picada, embora o local da picada seja o lugar mais comum para aparecer o eritema migratório. Se ele for maior do que 5 centímetros, é certeza de diagnóstico. Então, o eritema migratório maior que 5 centímetros, a gente não tem dúvida que é doença de Lyme na fase aguda. E ele é normalmente assintomático, mas ele pode raramente coçar e ele pode raramente doer. Então tem casos que o eritema migratório coça, tem casos que a lesão, o eritema migratório dói, mas o mais comum é que ele não tenha sintomas nenhum. Então a gente tem aqui alguns exemplos de eritema migratório, né, demonstrando aqui um eritema migratório bem típico, a lesão em forma de alvo. Aqui também demonstrando o eritema migratório, com o local da picada bem aqui no meio. Da mesma forma aqui, ó, um eritema migratório aqui, um outro eritema migratório aqui, mostrando a ulceração da picada bem no meio. Então a gente tem aqui eritemas migratórios bem típicos. Aqui, um eritema migratório bem maior do que 5 centímetros, né? Uma lesão dessa é um diagnóstico de certeza da doença de Lyme, não deixa nenhuma dúvida. E essa foto aqui é para chamar um pouco a atenção que na pele negra o eritema migratório ele pode não ser tão característico como na pele branca. Então aqui na pele branca a gente tem um eritema migratório muito característico, mas na pele negra ele não é tão característico assim. Levando em conta que a gente tem que, a gente tem que levar em conta, mesmo na pele negra, algum tipo de lesão pós-picada de carrapato precisa chamar atenção para aquela lesão poder ser um eritema migratório, porque às vezes o eritema migratório não é tão típico quanto na pele branca. Aqui duas lesões que chamam atenção, né? Um eritema migratório exatamente no local de uma tatuagem, né? Mostrando aqui o sinal do alvo. Isso pode confundir quem vê a lesão, né? Mas está aqui claramente o eritema migratório. E aqui um eritema migratório descamando. É muito comum quando o paciente usa uma pomada de corticoide no eritema migratório, ele começar a descamar. Então isso é algo muito comum que a gente vê na prática.
o paciente tem um eritema migratório e ele está descamando e daí a confunde um pouco. Então, isso acontece normalmente porque o paciente passa algum tipo de corticoide, isso pode ser por conta própria ou mesmo indicado por um farmacêutico ou um médico que não conseguiu fazer o diagnóstico. Então, precisa chamar atenção, ainda mais na história depois de picada de carrapato. E alguns pacientes, eles podem apresentar lesões atípicas, e essas lesões atípicas, elas podem ser homogeneamente vermelhadas ou podem ser múltiplas lesões pontiformes. A gente tem aqui, nesses dois casos, a mesma lesão, as duas coisas, as múltiplas lesões pontiformes, aqui é o local da picada, e uma lesão homogeneamente avermelhada. Podem haver lesões múltiplas por disseminação hematológica, né? A lesão pode se disseminar pelo sangue, demonstrando lesões em outros locais próximos à lesão inicial. E o eritema migratório, normalmente, se ele não for tratado, ele vai diminuir e vai sumir. Então, é uma questão de tempo, o eritema migratório acaba diminuindo e acaba sumindo. A gente costuma ver na prática. Então, aqui a gente tem lesões avermelhadas, são lesões por picada de carrapato da doença de Lyme, né? A gente vê aqui, ó, uma placa avermelhada, placas avermelhadas, uma outra placa avermelhada. Então, todo tipo de lesão que aparece na pele pós picada de carrapato precisa chamar a atenção do médico. O médico não pode olhar aquilo e não levar isso em conta. Ele precisa ver aquela lesão e chamar atenção para a doença de Lyme ou para algum outro tipo de doença causada por picada de carrapato. Então, uma outra lesão que pode aparecer na fase aguda é o linfocitoma cutâneo. Ele também pode ser denominado de linfadenose cutânea benigna ou mesmo linfocitoma cutis. Ele é uma lesão nodular eritematosa, né? Ele fica vermelha. Ele pode ter de 1 a 5 centímetros de diâmetro e ele pode se localizar na face, no pavilhão auricular, que é o que a gente vê aqui, né, na orelha, na bolsa escrotal ou mesmo na areola mamária. Então, nesses lugares que eu citei, né, às vezes na face, no pavilhão da orelha, na bolsa escrotal ou na areola mamária, às vezes não acontece o eritema migratório, vai aparecer essa lesão nodular, que é o linfocitoma cutâneo. Isso também é um sinal de certeza da doença de Lyme. E quais são os sintomas gripais que podem acontecer no paciente nessa doença inicial, na fase aguda, né? Então, esses sintomas podem incluir fadiga, mialgia, dor muscular, febre, dor de garganta, uma cefaleia forte que pode inclusive lembrar um meningismo, né? uma dor de origem meníngea. E coriza é um sintoma raro, mas pode existir coriza também. Então este é o quadro gripal que pode acompanhar o eritema migratório na doença de Lyme. Mas a gente tem pacientes que só têm o eritema migratório, a gente tem pacientes que só têm o quadro gripal, a gente tem pacientes que têm os dois, o eritema migratório e o quadro gripal, e a gente tem pacientes que não têm nada. E a doença passa pela forma aguda sem nenhum sintoma. Ela passa assintomática pela doença aguda, pela forma aguda da doença de Lyme. Então isso pode acontecer. E como que é a fase disseminada inicial? Então a doença ela já não está mais localizada, ela começa a se espalhar pelo organismo. Ela começa a se espalhar, mas se ela for tratada neste momento, ela ainda tem altas taxas de cura. E ela atinge principalmente 4 sistemas. O sistema cutâneo, o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, né, principalmente o coração, e os olhos, o sistema oftalmológico. São os lugares onde a borrélia mais atinge na fase que a gente denomina fase disseminada inicial. Então, quais são os sintomas que podem aparecer na pele?
lesões anulares, né, redondas, vermelhas múltiplas, ou mesmo eritema migratório múltiplo. Então, nesta fase, né, mostrando aqui um eritema migratório com outras lesões, aqui múltiplos eritemas migratórios no paciente, ou aqui várias lesões anulares no paciente. Então, essas são as manifestações cutâneas da fase disseminada inicial. No sistema nervoso, pode ocorrer em 10 a 15% dos pacientes. A principal característica é a meningoencefalite linfocítica. Então, é uma meningite ou mencefalite, ou mesmo meningoencefalite, onde o principal sinal laboratorial é um líquor rico em linfócitos. Então, uma das coisas que pode acontecer é a meningoencefalite linfocítica. Outros pacientes podem apresentar radiculopatias ou monopatias e podem apresentar inclusive neuropatia de pares cranianos, como a paralisia de Bell, né, que é do nervo facial. Então isso é algo que pode acontecer, aí o sétimo par, em até 5% dos pacientes. É o nervo craniano mais atingido. Então, lá dos 12 pares dos nervos cranianos, o nervo facial é o nervo mais atingido e até 5% dos pacientes com doença de Lyme podem evoluir com paralisia facial ou paralisia de Bell. O coração, o cometimento cardíaco, né, pode acontecer em 4 a 10% dos pacientes. Lembrando que a doença de Lyme, ela pode atingir qualquer um dos tecidos do coração, mas o mais comum é que ela atinja o sistema de condução cardíaco, os nervos do coração. Então ela causa distúrbios de condução, que pode variar até bloqueio de ramo, de acordo com o paciente. Então ela pode causar os distúrbios de convulsão, ela pode causar miocardite, ela pode atingir o pericárdio, ela pode atingir as válvulas cardíacas. Então precisa ter em mente que qualquer um dos tecidos cardíacos podem ser atingidos pela doença de Lyme. O outro sistema que pode ser acometido são os olhos, né? Então a gente tem as manifestações oftalmológicas da doença de Lyme, onde a gente pode ter neuroretinite, uveíte, neurite óptica, que é mais comum em crianças e adultos jovens, e ceratite. Eu tenho paciente que já a doença de Lyme apareceu com uma neurite óptica, causando uma diminuição da acuidade visual. Então, é algo que a gente sempre tem que levar em conta quando a gente pega um paciente jovem com algum tipo de neurite óptica, principalmente se a gente não consegue chegar na causa, que isso pode ser devido à doença de Lyme. E agora eu vou falar da última fase da doença, que é a fase da doença que acontece de meses a anos após a picada de carrapato, que é a fase disseminada tardia. É a fase da doença que também é conhecida como doença crônica. Nessa fase da doença, o tratamento é difícil e a cura é mais difícil ainda. Então a gente tem que levar isso em mente quando a gente fala da doença crônica de Lyme. Isso acontece porque a doença já está há muito tempo no organismo, então ela já está completamente acostumada com o sistema imunológico do paciente, ela usa subterfúgios para poder se esconder do tratamento. Então, quais são as manifestações clínicas da doença disseminada tardia, né? Então a gente também tem grupos de manifestações. As manifestações neurológicas, elas podem se apresentar como uma fadiga muito importante, inclusive dando ao paciente o diagnóstico da síndrome da fadiga crônica. Ela pode se traduzir como uma encefalopatia crônica, ou seja, o paciente com acometimento cerebral do encéfalo há muito tempo, crise de dores de cabeça, às vezes convulsões. Distúrbios cognitivos, né, que são os distúrbios que envolvem o pensamento, a memória e a concentração. Então são distúrbios que precisam são queixas do paciente que precisam chamar atenção para a doença de Lyme, quando a gente vê
esse tipo de acometimento. Pode causar distúrbios psiquiátricos, isso precisa chamar principalmente atenção em crianças. Então, se você tem aí uma criança que ela estava evoluindo normal durante a vida, ela não tem nenhum antecedente de doenças psiquiátricas e de repente ela abre um quadro psiquiátrico, que pode ser uma alteração de personalidade, pode ser um TDAH, pode ser mesmo um autismo que a gente vê. Eu tenho casos de crianças que têm doença de Lyme que se manifestaram como autismo. Então, isso é algo que precisa chamar atenção para as doenças causadas por picada de carrapato. E uma outra manifestação da fase crônica neurológica é neuropatia. Então, a neuropatia ela pode ser uma neuropatia de sintomas variáveis no mesmo paciente. Então, o mesmo paciente ele pode ter aí queixas de queimação, queixas de formigamento. Essas queixas elas podem variar no decorrer do tempo. Às vezes não tem queixa nenhuma e de repente tem uma dor, uma queimação muito grave na pele. Ela pode ter um padrão desmelinizante, então quando a gente faz a eletroneuromiografia do paciente, ela pode vir com uma neuropatia desmelinizante, mas também pode acontecer de o paciente ter neuropatia e quando a gente faz a eletroneuromiografia não aparece nada, não aparece nenhuma lesão por desmelinização, não aparece nenhuma outra coisa. Então neste paciente o que pode acontecer é uma neuropatia de fibras finas. A neuropatia de fibras finas, às vezes, ela não aparece na eletroneuromiografia e ela pode estar presente. E um outro sintoma de neuropatia que eu já vi acontecer aqui no Brasil, eu tenho alguns pacientes que se manifestam dessa forma, é com disfagia. Então, o paciente tem um acometimento do nervo vago, né? Tem a neuropatia do nervo vago e acaba cursando com algum tipo de disfagia, alguma dificuldade para engolir, alguma dificuldade da comida descer. Um outro grupo das manifestações da doença cardíaca, da doença tardia, são as manifestações articulares. Então, as manifestações articulares, elas podem se caracterizar como uma poliartralgia migratória, né, dores articulares que migram entre as articulações. Pode ser uma poliartrite migratória, ou seja, uma inflamação da articulação, a gente vê edema, a gente vê vermelhidão e dor na articulação, que também essa inflamação pode migrar, ou a artrite propriamente dita, onde ela atinge principalmente as grandes articulações. E das grandes articulações, a mais comum é o joelho. Então, isso é algo que precisa chamar atenção para a doença de Lyme, principalmente essa migração do quadro, onde a artrite ou a dor articular, ela migra. Às vezes, num dia ela está num lugar, outro dia ela está no outro lugar. Então, isso é algo que precisa chamar atenção do médico. Na fase crônica de doença, a gente também pode ter manifestações alérgicas ou autoimune, né? Lembrando que a alergia e a autoimunidade só muda da onde que está vindo, né? O antígeno. A alergia é um antígeno que vem de fora e a autoimunidade é um antígeno, uma substância do corpo que o organismo reconhece como antígeno e começa a produzir algum tipo de manifestação autoimune. Então, elas são quase como duas faces da mesma moeda. E quando que elas aparecem, essas manifestações alérgicas e autoimunes? Elas dependem do substrato genético de cada paciente. Da mesma forma que as doenças autoimunes, elas são mais comuns nas mulheres. Então, a doença de Lyme tardia, com sintomas autoimunes ou alérgicos, eles são mais comuns nas mulheres, provavelmente ligado ao complexo de histocompatibilidade do tipo 2, né, o MHC2, pode cursar com sensibilidade a drogas e alimentos e urticárias, lesões de pele. Normalmente o paciente não tinha essas lesões começam a se manifestar depois que a doença de Lyme já está instalada em sua fase crônica. Manifestações cutâneas da fase disseminada tardia, da fase crônica, é a acrodermite crônica atrófica.
Então, ela vai pegar extremidades, é uma manifestação bem rara da doença de Lyme, e ela acontece principalmente com a Borrelia fuseli, que é a espécie de Borrelia mais comum na Europa. Então a gente vê aí esses pés, aqui pegando os pés, né, a acrodermatite atrófica, onde a pele afina, ela fica vermelha, pega toda a extremidade. Então isso é uma manifestação cutânea da doença de Lyme em sua forma crônica. Eu tenho aqui um mapa mostrando, né, um corpo de um indivíduo, mostrando as manifestações da doença de Lyme aguda e as manifestações da doença de Lyme crônica, né? Então, na doença de Lyme aguda, o paciente pode se apresentar com aquele quadro inicial com fadiga, com dor de cabeça, ele pode ter rache, ele pode ter febre, ele pode ter sudorese, calafrios, mialgia, né, dor muscular, dor articular, o paciente pode aparecer uma dor cervical, pode ter uma insônia. Então a gente tem aqui a estatística de cada um desses sintomas na fase aguda. E quando a gente vai para a fase crônica, a gente vê também quais são os principais sintomas, né? Quase 80% dos pacientes têm queixa de fadiga, 70% tem queixa de dor muscular ou articular, 66% tem alguma queixa de dor crônica, 66% vai ter queixa de insônia, 66% tem queixas de distúrbio cognitivo, lembrando que os distúrbios cognitivos são aqueles que alteram o pensamento, a concentração e a memória. 60% tem neuropatia, 62% depressão, 31% dos pacientes têm algum tipo de queixa cardíaca, que pode ser algum tipo de crise de taquicardia, algum tipo de disritmia, 50% vão se queixar de algum tipo de cefaleia. E como que a gente faz o diagnóstico da doença de Lyme? Então isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Então, o paciente na fase inicial da doença, que apresenta história de picada de carrapato e eritema migratório, o diagnóstico está feito. Esse paciente não deve ser tratado, esse paciente deve ser tratado sem nenhum exame laboratorial. Então, o paciente tem história de picada e ele tem o eritema migratório, ele precisa ser tratado. A gente não vai fazer exame laboratorial para esse paciente, a gente vai tratar. Os pacientes na fase crônica de doença, eles não costumam apresentar alterações nos exames de sangue comum. E as provas inflamatórias, elas costumam estar normais. Então, dificilmente o paciente vai ter alteração de leucócito, de PCR, de VHS no exame de sangue comum que a gente pede. Então, a gente chama isso de dissociação clínico-laboratorial. É o paciente que tem várias queixas, o paciente que tem vários sintomas, mas quando a gente faz o exame de laboratório, o exame simples que a gente está mais acostumado a fazer no consultório, o paciente não aparece com nada, com nenhuma alteração no exame de sangue que explique aqueles sintomas. Então a gente chama isso de dissociação clínico-laboratorial. A clínica do paciente é exuberante, mas os exames laboratoriais normais dos pacientes que a gente pede não aparecem nada. Então, a sorologia é o exame de escolha para o diagnóstico laboratorial da doença de Lyme. A Borrelia não é uma bactéria que circula na corrente sanguínea. O que isso quer dizer? Que quando a gente pede PCR de sangue periférico, a chance de vir positivo é muito baixa. Então não é um exame que a gente pede comumente, o PCR, não é um exame comum, a gente vai fazer mesmo a sorologia, a gente vai procurar os anticorpos contra a doença. A cultura é de difícil obtenção, porque o crescimento da bactéria é muito lento, então o tempo de produção aí da bactéria é em torno de 28 a 30 dias, então a cultura a gente dificilmente vê alguma coisa aparecendo, demora muito para aparecer alguma coisa. E a microscopia de campo escuro também é um exame difícil, porque precisa ter experiência em fazer esse exame. Não é todo mundo que sabe fazer a microscopia de campo escuro. Então, o exame de escolha para o diagnóstico laboratorial da doença de Lyme é a sorologia. E a sorologia, ela pode ser feita tanto no sangue quanto no líquido cefalorraquidiano, no líquor.
E a gente tem que ter em mente que os anticorpos contra a doença, eles demoram de 4 a 6 semanas para aparecer. Por isso que a doença aguda a gente precisa tratar. Quando o paciente tem um eritema migratório, a gente olha o eritema migratório, a gente faz o diagnóstico da doença aguda, o paciente precisa ser tratado. A gente não vai esperar exames laboratoriais virem positivo, porque eles podem demorar até de 4 a 6 semanas para os primeiros anticorpos serem detectados no exame de sangue. E essa sorologia é feita da seguinte forma: o ELISA é o exame de triagem, o Western blot é o exame confirmatório. Então, essa é uma determinação do CDC, lembrando que as determinações do CDC, elas são determinações para diagnóstico etiológico da doença, nem tanto para diagnóstico clínico. Então, eles dizem isso, né, que o paciente tem que ter um ELISA de triagem e um Western blotting confirmatório. Mas eu já vi pacientes com ELISA negativo ou Western blotting positivo. Por isso que eu costumo, quando eu desconfio da doença, fazer com que o paciente faça os dois exames, o ELISA e o Western blotting. E tem a sorologia modificada, que é feita no LIN 17 da USP. Então, o LIN 17, que é o Laboratório de Investigação Médica da USP, ela tem uma sorologia mais adaptada para a espiroqueta nacional, e eles sempre fazem o ELISA ou Western blot. Então, quando eu tenho algum tipo de dúvida diagnóstica, eu sempre peço o exame do LIN 17. E o LIN 17 aceita exames pelo SUS, onde o exame é feito pelo SUS, ou exames feitos de forma particular, onde o paciente pode enviar sangue de qualquer lugar do Brasil, que eles aceitam lá no laboratório do LIN 17. E como que a gente, em relação à sorologia para a doença de Lyme? Então, a gente tem aproximadamente 40% de falsos negativos. Então, quando a gente faz a sorologia, até 40% dos pacientes que têm a doença, ela não aparece no exame laboratorial. Então, ela tem aí 40% de chance de vir negativa, apesar do paciente ter a doença. E ela tem aproximadamente 16% de chances de vir um falso positivo. Quando a gente leva em conta 16%, a gente está levando em conta a população em geral. Mas se a gente pegar só os pacientes sintomáticos, ou seja, os pacientes que têm algum tipo de sintoma da doença, a chance desse exame vir um falso positivo é de 6%. Então cai bastante quando a gente leva em conta apenas os pacientes sintomáticos. A chance é de 6% de vir um falso positivo. O exame positivo e o paciente não ter a doença. E quais são as enfermidades que podem cursar com a sorologia falso positiva? Sífilis é uma delas. Então, lembra que eu falei que as bactérias, né, o treponema e a borrelia são primas, então estão no mesmo filo, né? Então ela pode vir um falso positivo por causa de sífilis. Leishmaniose visceral é uma doença que pode cursar com falso positivo. Eu já tive um paciente onde fez-se a sorologia para Lyme, ela veio positiva e a gente descobriu que o paciente, na verdade, tinha leishmaniose visceral. Rickettsiose aguda pode dar um falso positivo, ou seja, algumas doenças causadas por rickettsia pode cursar com falso positivo em relação ao Lyme. E algumas doenças autoimunes, como lúpus, esclerodermia e artrite reumatoide, pode cursar com o paciente com um exame para Lyme positivo, lembrando em conta que neste caso o paciente tendo sintomas, a chance de não ser Lyme é muito pequena, então a chance é de 6% de ser um falso positivo. E quando a gente fala do diagnóstico da síndrome de Budd-Ochinari, a gente tem aí uma escala de parâmetros. Então, a gente considera parâmetros maiores e parâmetros menores. Então, considera-se positivo quando o paciente apresenta 3 parâmetros maiores ou 2 maiores e 2 menores. Então, quais são os parâmetros maiores? Isso é para o diagnóstico da síndrome de Budd-Ochinari, foi criado pelo Dr. Ochinari para fazer o diagnóstico. Epidemiologia compatível quando do início da infecção
picada, visita em áreas de risco, visualização de carrapatos no ambiente ou animais doentes do local. Então isso é um parâmetro que é considerado maior. Sorologia positiva para Borrelia burgdorferi por ELISA ou Western blot nos padrões adotados no LIN 17 da Faculdade de Medicina da USP. Então pode ser tanto ou ELISA ou Western blot, não é obrigatório que venham os dois. E o terceiro parâmetro maior é uma clínica pertinente, eritema migratório ou complicação sistêmica da doença disseminada inicial ou crônica, né? Articular, neurológica, cardíaca, ocular, como eu falei, quando eu falei em relação aos sintomas. E os parâmetros menores? Episódios de recorrência, o paciente melhora e piora de acordo com o que ele está vivenciando. Visualização de espiroquetídeos à microscopia de campo escuro, quando a gente tem aí as espiroquetas na microscopia de campo escuro, ou o paciente tem um diagnóstico de síndrome da fadiga crônica. Então, o paciente que tem 3 parâmetros maiores, ou 2 parâmetros maiores e 2 parâmetros menores, a gente pode fazer o diagnóstico, como descrito pela primeira vez pelo Dr. Yoshinari, da síndrome de Baggio e Yoshinari. E como eu faço em relação aos pacientes, né? Quando o paciente tem um quadro clínico positivo, um quadro clínico característico da doença de Lyme e um ELISA positivo, eu trato. Quando o paciente tem um quadro clínico característico e um ELISA negativo, eu costumo fazer o Western blot. E quando o paciente tem um quadro clínico característico, tanto ELISA quanto Western blotting negativos feitos em algum laboratório de confiança, eu peço para encaminhar o sangue para o LIN 17. Então, isso é o que eu faço na minha prática clínica. Então, um quadro clínico característico com ELISA positivo, eu trato. O paciente com ELISA positivo sem quadro clínico, eu não trato o exame, eu trato o paciente. Então, o paciente só tem um exame positivo e não tem nenhum quadro clínico da doença, eu não indico o tratamento. O paciente que tem um quadro clínico característico, ele faz o ELISA vem negativo, eu peço para o laboratório fazer o Western blot. O paciente que tem o quadro clínico característico, ele fez no laboratório de confiança, o ELISA está negativo, o Western blotting está negativo, eu peço o exame para encaminhar o sangue para o LIN 17 na USP. E, por último, eu uso a prova terapêutica. Então, se o paciente tem todos os exames negativos, mas eu continuo com uma suspeita forte que aquele paciente tem uma doença, que tem a doença de Lyme, eu faço uso da prova terapêutica, que são antibióticos que funcionam na doença de Lyme, e com isso eu quero saber se o paciente vai melhorar ou não o quadro clínico. Se o paciente, eu faço a prova terapêutica, o paciente melhora com antibióticos que a gente usa na doença de Lyme, tira a dúvida e aqui eu fico com o diagnóstico de certeza da doença de Lyme. E quais são os exames complementares que a gente pode fazer na doença de Lyme? Então a gente pode fazer bacterioscopia ou cultura no líquido sinovial, né, no líquido articular. Se a gente faz uma punção articular, o paciente está com artrite, a gente pode fazer uma punção da articulação e mandar o líquido para a cultura, ou ver se enxerga bactérias nesse líquido, ou no material de biópsia cutânea. Então o paciente tem uma lesão que pode lembrar a doença de Lyme, faz uma biópsia de pele, naquele paciente o fragmento de pele ele pode ser mandado para a cultura e para a bacterioscopia. É necessário fazer, né, ressonância magnética do encéfalo e da coluna, de preferência usar o contraste, se o paciente não tiver nenhuma alergia conhecida. Eu sempre também faço uso de eletrocardiograma e ecocardiograma, para a gente pesquisar se existe algum tipo de acometimento do coração. A eletroneuromiografia, o potencial evocado nos pacientes que têm queixas de neuropatia, então eu costumo pedir nesse tipo de paciente.
Nos pacientes que a eletroneuromiografia e o potencial evocado vierem negativos e o paciente tiver muita queixa de neuropatia, a gente pode fazer uma biópsia de pele com pesquisa de fibras finas, né? Então alguns laboratórios fazem isso, a gente tira um fragmento da pele onde o paciente se queixa do sintoma de neuropatia e manda para pesquisa de fibras finas, para entender a quantidade de fibras finas que existe naquela pele. E de acordo com a quantidade, a gente pode fazer, nos pacientes que têm uma quantidade inferior do que é considerado normal, o diagnóstico de uma neuropatia de fibras finas. A gente pode colher o líquor. O padrão do líquido normalmente é de menos de 10% de polimorfo nuclear, então a grande maioria é de população de linfócito nos líquor, e pode simular uma meningite viral, ou seja, um padrão com muitos linfócitos e uma proteína alta. Então é comum que a gente colha líquido e o líquido vem num padrão completamente inespecífico ou lembrando uma meningite viral. E o exame de sangue pode apresentar algumas desordens imunológicas. O FAN, o fator antinúcleo, e outros anticorpos, como o ANCA, pode vir positivo no paciente com Lyme. Os anticorpos anticardiolipina também podem vir positivos. Alguns pacientes têm uma hipergama-globulinemia no exame de sangue, ou seja, um excesso de gama-globulinas. E não é incomum também os pacientes com Lyme apresentarem elevação de IgE quando a gente faz o exame de sangue, quando a gente pede exames gerais de sangue, né? Então, isso pode acontecer com alguns pacientes com doença de Lyme, apresentar esses distúrbios que realmente são pouco específicos, eles são pouco específicos. Aqui, em relação ao tratamento, eu só vou fazer um adendo, que eu vou discutir o tratamento principalmente para síndrome de Budd-Chiari. Este não é o tratamento que eu costumo fazer na prática. O tratamento que eu faço na prática para os meus pacientes com doença de Lyme é um tratamento diferente. Mas, como a aula é sobre borreliose brasileira ou síndrome de Budd-Chiari, eu vou seguir a linha de tratamento proposta e publicada pelo Dr. Yoshinari. Volto a dizer, não é a mesma linha de tratamento que eu costumo seguir. E como que a gente faz o tratamento da doença de Lyme? Então, esse é um slide muito interessante, né? Ele é de junho de 2013, da Johns Hopkins, da Escola de Medicina da Johns Hopkins, e já começa falando o seguinte, em relação ao tratamento da borreliose, né? Não aprovado o uso off-label, fala da ceftriaxona e a doxiciclina, que são os antibióticos que a gente vê sendo mais indicados para tratar a doença de Lyme. Então, já fica muito claro aqui nesse slide que a gente tem aí um uso off-label para indicar essas medicações. Então, o uso, embora a gente faça, não é um uso aprovado usar essas medicações para tratar a doença de Lyme na forma crônica. Então, como que a gente faz o tratamento da doença de Lyme, de acordo com o quadro clínico com o paciente, né? Então, o paciente que ele só recebeu uma picada de carrapato, a gente pode fazer uma dose de doxiciclina, só como uma dose profilática. Quando o paciente tem o eritema migratório, a gente indica o tratamento por via oral. Quando o paciente tem doença neurológica inicial e for uma meningite, uma radiculopatia, a gente pode fazer o tratamento parenteral, ou seja, o tratamento endovenoso. Se é uma paralisia de um nervo craniano, como uma paralisia de Bell, a gente pode indicar o regime de tratamento por via oral. O paciente com doença cardíaca, com acometimento cardíaco, a gente pode indicar o tratamento por via oral ou por via parenteral. Eu costumo indicar por via parenteral. O linfocitoma, a gente indica o tratamento por via oral.
E o tratamento da doença crônica, né, a gente pode fazer tanto por via oral ou por via parenteral, de acordo com cada paciente. E quais são as medicações que a gente mais usa, né? Então, para regimes por via oral, a gente usa a amoxicilina, a doxiciclina ou a cefuroxima, entendeu? A gente principalmente usa a doxiciclina, a gente só pode usar acima de 8 anos de idade, né? E a amoxicilina e a cefuroxima a gente indica principalmente em crianças, ficando no adulto reservado o uso doxiciclina. Então, a gente pode usar por via endovenosa, né, a cefotraxone, que a gente pode usar tanto adulto quanto em criança, que é o Rocefin, e algumas outras medicações, como mesmo a penicilina. A gente pode fazer o uso da penicilina benzatina por via intramuscular também, em pacientes que não suportam outras vias de medicação. Então, este é o tratamento que a gente vê indicado, principalmente nos Estados Unidos, para doença de Lyme. E como é o tratamento indicado pelo Dr. Yoshinari? O paciente na fase inicial de doença, a doxiciclina, 100 mg de 12 em 12 horas por 30 dias em adultos. Em crianças, a gente pode usar a amoxicilina ou a azitromicina também por 30 dias. Então, esse é o tratamento na fase inicial da doença, indicado num artigo pelo Dr. Yoshinari. O paciente com acometimento neurológico, ele indica fazer cefotraxone, né, o Rocefin por 30 dias, seguidos por 60 dias de doxiciclina. Então, são 3 meses de tratamento indicados aí pelo Dr. Yoshinari. Os pacientes com doença crônica, ele indica fazer uso de doxiciclina por 90 dias, por 3 meses, seguido por hidroxicloroquina por 400 mg por dia por até 5 anos depois por até 5 anos seguidos depois do diagnóstico. Então, este é o tratamento que o Dr. Yoshinari costuma indicar. Pacientes com doença crônica, em casos de recidiva, o tratamento pode ser repetido e o uso de drogas imunossupressoras pode levar ao agravamento da atividade bacteriana da doença. Então, a gente não costuma indicar drogas imunossupressoras no tratamento da doença de Lyme, porque a gente quer que o sistema imunológico combata a infecção e não fique e não uma supressão imunológica para que a atividade bacteriana da doença aumente. E, para terminar, né, por último, algumas particularidades em relação a doença de Lyme. Então, a gente tem aqui um quadro, né, falando sobre o aparecimento dos anticorpos na doença de Lyme, né? Então, aqui o eritema migratório aparecendo, aqui os estágios neurológicos iniciais, aqui os estágios crônicos da doença musculoesquelética, aqui a doença neurológica crônica e como que os anticorpos se comportam, né? O IgM e o IgG, levando em conta que aqui já fica uma coisa muito clara. Pacientes com a doença ativa podem ter IgG secretando. Então, a doença de Lyme ela é um pouco diferente das outras doenças. Primeiro de tudo, ela não tem cicatriz sorológica. Então, o paciente não vai ter um IgG positivo depois que a doença é curada. O IgG é secretado de acordo com como o organismo do paciente enxerga a doença. Então, eu já vi pacientes onde a curva de IgM ela é bem diferente, se assemelha aqui à curva do IgG. Então, o paciente fica com a doença ativa secretando IgM por anos e anos. Então, isso é algo que pode acontecer na prática. E o IgG, por exemplo, nunca aparecer nessa fase de doença. Ou o paciente, qual eu falei, com a doença ativa secretando IgG, ou o paciente com a doença ativa secretando IgM. Então, o caso do IgM e IgG, com pacientes com sintomas, não faz muita diferença. Pode ser qualquer um deles
podem vir positivos no caso da doença de Lyme na sua forma crônica. E sobre a notificação da doença de Lyme? A doença de Lyme, ela é de notificação compulsória. Ela precisa ser notificada. Mas a síndrome de Base-Yorchinari não precisa ser notificada. Porque, segundo a vigilância, não há como propor ações para a resolução do que fazer em relação a vetor, em relação a outros fatores da doença, né? Então, a doença de Lyme ela é de notificação compulsória, mas a síndrome de Base-Yorchinari não é de notificação compulsória. Eu tenho muita dificuldade de notificar a doença de Lyme. É muito raro eu conseguir fazer a notificação. Não é nem um pouco comum eu conseguir notificar. Por próprias dificuldades dos órgãos competentes, não por dificuldades minhas, por dificuldade dos órgãos competentes aceitarem a notificação da doença de Lyme. Aqui uma foto da minha cachorra, né, que foi minha cachorra por muito tempo, ela já faleceu. Então, sobre os cachorros e a doença de Lyme. Então, o que acontece? A doença de Lyme, o cachorro, ele não é um reservatório natural. O cachorro, ele fica doente. O cachorro, ele entra naquele mapa da doença igual o ser humano. O cachorro tem borreliose, o cachorro tem doença de Lyme, o cachorro fica doente igual o ser humano. Então, o cachorro, ele não é um reservatório natural. Não quer dizer que o cachorro vai passar a doença para o homem. Não, isso não acontece. O carrapato que parasita o cachorro não é um bom transmissor da doença de Lyme. Os carrapatos que transmitem a doença de Lyme são os carrapatos de mamíferos maiores. Então, o que acontece? O cachorro ele acaba sendo igual ao homem, ele também fica doente. Se a gente está numa moradia onde tem um cachorro doente, não foi o cachorro que passou a doença para o homem. Pode ter sido a mesma ninhada de carrapato, onde os carrapatos contaminados, um picou o cachorro e o outro picou o ser humano. Então o cachorro ele acaba aparecendo igual aquela história do macaco com a febre amarela. O macaco, ele, quando teve o último surto de febre amarela, tinha gente matando o macaco, achando que o macaco transmitia febre amarela. Não, o macaco é um termômetro. Se naquela região tem macaco contaminado com febre amarela, o ser humano também pode se contaminar. Então é a mesma coisa em relação ao Lyme. Se o cachorro teve Lyme, se o cachorro tem doença de carrapato, pode ter chance do humano também se contaminar. Uma outra particularidade é em relação à transmissão do Lyme e à gravidez. Então, se a gente for levar em conta o treponema, né, que causa sífilis, está muito bem documentado a transmissão transplacentária. Não tem por que a gente pensar que o Lyme não faz a mesma coisa. Eu tenho alguns pacientes onde aconteceu isso, onde aconteceu a transmissão do Lyme pela placenta para o bebê que está lá dentro da barriga da mãe. Então, o Lyme, a borrelia, embora ela não fique circulando no sangue com facilidade, ela não é uma bactéria que circula, mas no momento que ela circula, ela pode ser transmitida pela placenta e infectar o bebê. Então, tem alguns estudos nos Estados Unidos que demonstram que isso pode acontecer numa fase muito inicial, causando abortos, e mesmo em fases mais tardias, onde o bebê nasce com acometimento pela doença de Lyme. Então, as grávidas precisam ser obrigatoriamente tratadas. A prevenção é o principal meio da gente evitar a doença de Lyme. Então, quando a gente anda aí por regiões onde a gente tem risco de entrar em contato com o carrapato, a melhor coisa é se proteger. Existe hoje repelentes contra carrapato, eles usam a substância DEET, então é importante que a gente use quando a gente vai visitar áreas do campo, áreas de vegetação. E a gente não pode esquecer que o carrapato ele pode ser carreado nas roupas, né? Então eu tenho um paciente onde a irmã da paciente foi fazer um acampamento, voltou com o carrapato, e a irmã que não foi, que acabou contaminada com a doença de Lyme. Então o carrapato ele pode vir junto de uma área externa, junto com as roupas.
Então, o ideal, a partir do momento que você faz, que existe um passeio aí no meio externo, né, é chegar em casa, tirar todas as roupas e lavar naquele mesmo momento. Se você não conseguir lavar, você guarda dentro de um saco de lixo preto, mas não faz com que aquelas roupas ou mesmo os sapatos, né, os calçados, entrem em contato com o resto da casa, porque pode carregar carrapato nessa situação. Então, por último, eu gostaria de agradecer novamente ao convite para a aula. Foi um prazer poder falar da doença da síndrome de Budd-Chiari para vocês. Eu peço aí que me sigam nas minhas redes sociais, né? Tem aqui o meu endereço do Instagram. Tem aqui o Skyhub, que é um dos sites que eu descobri faz pouco tempo, mas é um dos sites que eu mais uso ultimamente, onde você coloca aqui o DOI, ou você coloca o endereço do artigo científico fechado, né? E ele abre para você, fazendo com que você não precise estar numa instituição para poder ler o artigo, ou mesmo comprar o artigo. Então é uma facilidade para quem faz pesquisa científica fazer uso aí do Skyhub. Novamente, muito obrigado, e eu estou à disposição para qualquer pergunta que possa ter surgido.